Nesse Entende de Direito, a gente recebe Dr. João Migovski, médico e empreendedor aí, com um empreendimento muito legal. E na cidade do Rio de Janeiro e em alguns outros lugares a gente vê muito hoje um outdoor, que é o cliquecannabis.com. Aí a gente vem para a curiosidade. Eu conheço muito o pai dele, que é um médico infectologista, cara, um dos mais inteligentes que eu conheço. E eu fui conversar com o pai dele para saber um pouco mais. E hoje tenho a honra e o prazer de receber o Dr. Edmilson Migovski, o Dr. João Migovski. Dr. Edmilson está lá, orgulhoso do filhote. Dr. João Migovski, vamos falar da Clique Cannabis. O que é isso? Eu vou comprar maconha pela internet? Bom, Evandro, primeiro de tudo agradecer o convite. E a Clique Cannabis, ela surgiu a partir do momento que eu descobri que era possível trazer a cannabis medicinal para o Brasil de forma simples, de forma não burocrática. E aí eu comecei a estudar o mercado e ver como que a gente poderia trazer isso aqui para o Brasil. Se a gente for olhar os estudos científicos sobre os usos medicinais da cannabis, eles são praticamente infindáveis, né? Infinitos. Então a gente pode tratar desde uma dor crônica até uma depressão com os canabinoides e com bons resultados, com um bom perfil de segurança também. A dose tóxica é muito alta, muito maior do que a dose que a gente inicia. Então, a partir disso aí, quando eu vi que era possível, eu já sabia que era bom para o paciente do ponto de vista médico, mas quando eu vi que era possível do ponto de vista burocrático e principalmente do ponto de vista financeiro, quando eu vi que não era algo que seria inalcançável para todo mundo, aí eu falei, não, tem que montar uma coisa assim, eu tenho que disponibilizar essa terapia para as pessoas aqui no Brasil. Foi a partir daí que surgiu a Clique Cannabis. Então, a gente vê muito aplicabilidade em determinadas situações, como distúrbio de sono, autismo, Alzheimer, dores crônicas. E me causa espécie que em determinado momento no Brasil, isso ficou, inclusive, alguns projetos de lei tentando barrar a importação desses subprodutos da cannabis. E desses subprodutos, você tem tratamento de TDAH, você tem tratamento de autismo, dores crônicas, depressão, Parkinson. E, em determinado momento, a legislação brasileira ela começou a falar que não podia trazer, e a associação de mães e pais de crianças que tinham autismo, qualquer doença do espectro autista, ficaram em total desespero. E, em determinado momento, aquilo se tornou-se uma coisa extremamente cara. Você está falando que é uma coisa extremamente acessível, a compra e trazer esses medicamentos. Mas aí pergunta o leigo, né? O que tem na cannabis que é o alucinógeno? Só fazendo recapitulando aqui, a cannabis ela é usada de forma medicinal há milhares de anos. Então a gente tem no Egito Antigo alguns escritos relatando o uso da cannabis para o tratamento de diversas doenças, como dores, um medicamento antimalárico, antiartrítico. Então, desde a antiguidade, nós humanos já conhecemos os benefícios, os usos medicinais da cannabis. E aqui no Brasil realmente foi uma demanda que cresceu muito a partir da população, justamente por conta das mães que criaram as associações essas todas que começam com uma infração à lei, né? Você produzindo de uma forma ilegal e distribuindo também de uma forma ilegal, mas conseguindo habeas corpus para aí sim distribuir de forma legal. Então, isso foi aqui no Brasil, foi uma demanda popular que culminou onde a gente está hoje. Infelizmente, tiveram alguns projetos de lei tentando inviabilizar a importação, inclusive, há cerca de 90 dias atrás, era possível trazer as flores in natura para vaporização. Atualmente, a Anvisa proibiu isso, não tem previsão de retorno. Em relação à substância, que é a substância que dá a onda, que dá o barato, que deixa a pessoa chapada, que deixa a pessoa doidona, aérea, leve, essa substância, originalmente encontrada na cannabis, é o THC, o tetrahidrocannabinol, delta 9 THC, que ele gera essa sensação de euforia, né, da pessoa ficar mais alegre. É a substância que tem o maior poder analgésico, é a substância que dá o apetite, que dá o que a gente chama popularmente de larica. Larica. Mas vamos lá. Você falou
Analgésico. Analgésico. A gente tem um outro medicamento analgésico, que é a cocaína. Sim. E derivados dela. Sim. Ela substituiria em alguma situação a cocaína? Analgesia? Não, a cocaína não. Estou falando analgesia. O princípio analgésico, ele substitui? Algum medicamento anti-inflamatório, por exemplo? Sim. Sim, com certeza. Inclusive, para um uso crônico do medicamento, ou seja, um uso de longo prazo do medicamento, é muito menos prejudicial para o organismo a pessoa utilizar um derivado da cannabis do que utilizar um anti-inflamatório, como um ibuprofeno, ou uma nimesulida, ou um diclofenaco da vida. Por quê? Os anti-inflamatórios não esteroidais, essa classe que eu acabei de falar, nimesulida, ibuprofeno, cetoprofeno, o Deocil, que é o cetorolaco, trometamol, todos esses... Deocil é bom. Deocil é bom. Todos esses medicamentos, sendo anti-inflamatórios não esteroidais, eles são muito prejudiciais, principalmente para a nossa saúde renal. Então, a principal causa de lesão renal aguda medicamentosa, aguda e crônica medicamentosa, é justamente o uso indiscriminado e prolongado dos anti-inflamatórios. Então, a gente não pode utilizar um anti-inflamatório por mais de 5, 7 dias. Só que a pessoa sente dor anos, décadas. Então, como que ela vai tomar um medicamento que ela não pode tomar mais do que 5 dias por anos, décadas? Então, aí que entra, aí que é legal a cannabis, porque ele é um medicamento muito seguro, que não tem efeitos colaterais muito graves, ainda mais se utilizados na dose correta. Então, para o tratamento da dor crônica no longo prazo, na minha opinião, como médico, essa aqui é a melhor opção. Melhor do que analgésico, como dipirona, como paracetamol. Paracetamol, principal causa de transplante hepático do mundo. Dipirona, proibida em vários lugares, nos Estados Unidos, inclusive. Então, existem estudos mostrando que a dipirona, quando comparada ao paracetamol, ela, inclusive, pode causar um dano hepático maior do que o paracetamol. Só que, como não tem nos Estados Unidos, não se estuda a dipirona. Então, aqui no Brasil, a gente produz muito pouca ciência, infelizmente. Então, na minha opinião, para dores longo prazo, melhor do que a dipirona, melhor do que os analgésicos, melhor do que os anti-inflamatórios não esteroidais e, obviamente, sem sombra de dúvida, melhor do que os opioides, né? A gente nos Estados Unidos, por exemplo, 70, 80 mil pessoas morrem por ano por conta dessa epidemia de vício em opioide, que é um medicamento que gera uma dependência química, psicológica muito intensa. Então, na minha opinião, como médico, os derivados da cannabis para o controle da dor crônica são a melhor opção, sem sombra de dúvida. E aí, nós estamos falando de qual princípio ativo? A gente está falando de um canabidioide, do delta-8, do CBD, que é o canabidol, do CBG, que é o canabigerol. A gente está falando de qual? Então, são centenas de canabinoides, né? E além dos canabinoides, também tem os terpenos, as substâncias que são contidas nas flores, nas frutas, e também a cannabis, por ser uma planta, por ser uma flor, também contém terpenos. Então, dos canabinoides, e aí a gente está falando aqui associado ao controle da dor, correto? O THC, com certeza, é o mais potente para o controle da dor. O canabidiol, ele não é tão potente assim para o controle da dor, por isso que tem muita... Aqui a gente começou com o canabidiol isolado, né? Acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Canabidiol isolado, que é vendido na farmácia com tarja preta, ele não é um bom analgésico. Então a gente já veio paciente para mim, falando até a mãe de um médico também, ortopedista, que tomava o canabidiol isolado, altas doses, e não melhorava, porque o canabidiol isolado é um péssimo analgésico. Então, das substâncias canabinoides, as que têm maior potencial de controle da dor, de controle álgico, é o THC e também o CBG, o canabigerol. Mas é interessante que essas substâncias, quando estão combinadas numa medicação que a gente chama, de uma formulação que a gente chama de uma formulação espectro completo, que tem todas as substâncias da cannabis, elas agem de forma sinérgica, potencializando o efeito. Então, é o que a gente chama de efeito entourage, ou efeito comitiva. Quando as substâncias estão juntas, elas potencializam os efeitos e também acaba exigindo doses menores, diferente do canabidiol isolado, que a gente tem que usar uma dose muito alta para chegar em algum efeito no paciente. Bacana, cara. E isso daí, logicamente, a formulação e a receita que vai ser construída desse medicamento, ela é levada em consideração, inclusive, a THC fazer só o efeito de combinar aquela receita de bolo, que é esse monte de canabinoides. Você falou em terpenos e também tem os flavonoides. Exato. Né?
E o que fazem esses flavonoides no meio dessa salada de fruta toda aí de canabinoides? Os flavonoides, de modo geral, qual é a ação dos flavonoides, né? De modo geral, é uma ação que é anti-inflamatória e uma ação que é antioxidante. Isso aí tanto na cannabis como em outros produtos vegetais também, né? Se a gente parar para pensar, as principais doenças que nós temos hoje em dia, elas estão diretamente relacionadas à inflamação e também ao estresse oxidativo. Então, diabetes, pressão alta, colesterol alto, aterosclerose, que são as placas de colesterol que acabam entupindo as artérias, o Alzheimer, o câncer, tudo isso nasce do estresse oxidativo e da inflamação. E os flavonoides, eles têm a função justamente de combater esses dois fatores. Estresse oxidativo. Aparecem uns nomes assim que eu fico morrendo de medo, cara. Mas morrendo de medo. Vamos lá. A gente fala então que esses canabinoides, que existem um monte aí, serve para ansiedade, insônia, TDAH. TDAH, eu acho que é um negócio muito complicado falar nisso, porque todo mundo que se for ler, fala assim, eu tenho TDAH. E virou meio que moda falar que tem TDAH. Ah, não, eu estou esquecido de ter TDAH. Ah, eu tenho dificuldade em focar a coisa, mas ele está com o celular ligado, com o tablet ligado, a televisão ligada, filho chorando, carro batendo, sereno do outro lado, conta para pagar, e ele fala, não estou conseguindo concentrar. Não, ele está com a sua atenção desperta e está estressado. Né? Então não é TDAH. Então eu acho muito. Autismo a gente falou, as dores crônicas que a gente falou, depressão a gente falou, anorexia e epilepsia. A epilepsia eu entendo que vai acalmar a pessoa e colocá-la numa situação, e o tratamento disso a longo prazo consegue-se manter uma qualidade de vida para esse epilético? Atualmente, na epilepsia, a cannabis, e aí é mais o canabidiol isolado mesmo, inclusive, o uso original do canabidiol foi justamente o uso anticonvulsivante. Então, aqui no Brasil, ele já é permitido, inclusive pelo SUS, para algumas condições. Duas condições, a síndrome de Dravet, salvo engano, de Draget, e uma outra condição também que cursa com convulsões. Então, o canabidiol, ele tem propriedades anticonvulsivantes. Então, não é apenas uma medicação ansiolítica, uma medicação para controlar, para acalmar a pessoa que tem epilepsia. Mas sim... Vai na causa. Exatamente. Não é efeito. Exatamente. Ele age de forma de diminuir o número de convulsões. Tem até uma história engraçada, né? Por favor. Se demorar, não tem problema. A gente traz sanduíche e Coca-Cola. Eu atendi um paciente e aí ele tem um cachorro, um bulldog francês. E ele falou que o cachorrinho dele tava tendo muitas convulsões. E ele me perguntou se ele poderia dar o medicamento que ele estava usando. A cannabis, né? Ele estava usando um medicamento sem THC. O broad spectrum, né, que tem todas as substâncias menos o THC, ele estava utilizando, que ele já utilizava, e perguntou se podia dar para o cachorro. Ele deu para o cachorro melhorou. Aí ele pediu a indicação também de uma veterinária, eu indiquei a veterinária prescreveu de outra marca, começou a piorar de novo, eu falei, olha, volta com o que ele já estava tomando, que era o que eu tinha prescrito para ele, deu tudo certo, até onde eu sei o cachorrinho tá bem, não teve mais crise. Que legal. E não é tão incomum. Tem um amigo lá de Juiz de Fora que tinha um Doberman, que também tinha convulsão. A convulsão no animal é chocante. A convulsão no humano, cara, é assustadora. Porque a gente não sabe lidar, a gente não tem o traquejo para lidar. É muito impactante visualmente falando. E sabendo que causa, trata na causa, putz, é fantástico, cara. Eu estava na Olegário Maciel, aqui na Barra da Tijuca, uma pessoa começou a convulsionar e se debatendo muito, e é uma situação de extremo desconforto para a pessoa, entendeu? E as pessoas ficam em torno não sabendo muito o que fazer, como fazer e o jeito de tratar aquilo, melhor. É uma falta de conhecimento e sabendo que isso está disponível, todo medicamento, eu falo que, inclusive... Eu participei de um programa uma vez com o Bial e tinha uma pessoa que era entrevistada dele e falou que não usava medicamento de forma nenhuma, que ela era contra o uso de medicamentos. E ele vai lá e me pergunta, falou assim, e você, Evandro? Eu falei assim, amigo, quem tem dor na alma, toma remédio para dor na alma. Se tiver dor no pé, toma remédio para dor no pé. Então, só sabe quem sente a dor. E se você tem aquilo que tira a dor... Eu tive uma crise renal, contando também mais uma... Eu tive uma crise renal absurda.
e entrei de 4. Entrei engatinhando no hospital, o médico olhou e falou assim, ei, crise de rins. Como é que você tá? Já tomei Delcil, já tomei Paco, já tomei não sei o quê, já tomei Tilex, já tomei... Eu falei, cara, você tá medicado. Eu falei, não, mas eu tô morrendo de dor. Ele falou, cara, vou ter que te dar um soro para diminuir a quantidade de medicamento que você tá aí, a quantidade de droga que tá com você, pra a gente poder te limitar. E tem um remédio aqui que era o... Caramba, eu vou lembrar o nome. Que só podia dar 5 ml pra pessoa, que senão... Morfina? Não era morfina. Tramadol? Cara, eu lembro desse nome. Whatever, eu vou lembrar daqui a pouquinho. Depois eu tomo um remedinho desses para melhorar a memória. Ok. E ele chegou e me deu 1 ml daquele medicamento. Falou que 5 ml era o máximo que podia dar. Não podia dar mais do que 5 ml. Eu acabei tomando 5 ml. Ao final, a dor continuava, mas era suportável. Mas eu fiquei muito doidão. Falei, e aí, como é que você tá, Evandro? Parece que eu tomei uma garrafa de uísque. E a dor? A dor ainda continua, mas é suportável. Então, melhor, quando a gente trata de medicamentos para analgesia, você tem um efeito de te tirar do normal. Como você não pode operar máquinas pesadas após uma analgesia. Alguns desses medicamentos, essa combinação do THC em algum desses medicamentos, nesse coquetel que se faz até criar esse medicamento, quando tem o THC combinado, também é da mesma forma? Olha, é raro disso acontecer porque a Clique Cannabis ela trabalha com fornecedores americanos. E a nível federal, nos Estados Unidos, as formulações à base de cannabis, elas não podem ter mais do que 0,3% de THC. Então, todas essas medicações aqui, elas têm no máximo 0,3% de THC. As que têm? As que têm no máximo 0,3%. Existem 2 tipos de planta, basicamente, né? Lá nos Estados Unidos eles chamam da marihuana, que é a planta rica em THC, e o hemp, que é o cânhamo, que é uma planta pobre em THC, que é muito utilizada para fazer tecido, para pavimentação, entre outras funções. No México ela é muito comum. Sim, ela é muito comum em várias partes do mundo. As velas das caravelas dos portugueses que chegaram aqui no Brasil eram feitas de cânhamo. Tecidos. Exatamente, Tecidos de cânhamo. exatamente. Inclusive, uma das teorias da conspiração por trás da proibição da cannabis é justamente na época da indústria petrolífera, muito forte, que utilizava o petróleo para produzir o plástico, mas aí eles viam o cânhamo como um grande concorrente do petróleo na fabricação do plástico. E aí, por esse motivo e outros motivos também, né, disseram também outras teorias de que a indústria farmacêutica não queria dar espaço para algo natural, né? A medicina baseada em produtos naturais, em plantas, ela foi execrada nos Estados Unidos na época do Rockefeller. Tudo isso aí realmente aconteceu. Uma outra coisa também, que a cannabis era utilizada por negros, por mexicanos nos Estados Unidos, e aí, obviamente, tinha um preconceito por... Da subclasse. Exatamente. E aí, de certa forma, demonizaram a cannabis e acabaram proibindo, que não é uma coisa... não é tão lá atrás assim. A proibição da cannabis tem nem 100 anos, tem menos de 100 anos, deve ter algo em torno de 70, 60 anos, não mais do que isso. Sim, estourou ali em Woodstock ali, que estourou o uso da Eu acho que já era proibido naquela época, mas fazia pouco tempo. Sim, eu tô falando, não tem tanto tempo assim, mas saiu muita coisa boa dali. Mas uma coisa que eu quero deixar e desmistificar, e que fique bem claro, o caba que fuma um cigarro de maconha, ele não está tendo benefício nenhum. É completamente diferente. Sim, não, mas é só para deixar claro. É para o leigo que vai escutar isso daqui. Não é para que ninguém saia. Eu vou comprar um cigarro de maconha porque eu estou com dor na perna, eu vou fumar um cigarro de maconha e vou me curar. Não, nós estamos falando de um substrato que é tirado dessa planta, que isso vai virar um medicamento e esse medicamento vai me tratar. Da mesma sorte, os opioides. Tem lá o ópio, que é uma droga pesadíssima, fortíssima, de caráter de entorpecer a pessoa e colocá-la em situação extremamente delicada, e é retirado, então, uma substância desse ópio, e esse opioide vai compor um medicamento que vai tirar minha dor e pode, inclusive, deixar que me abram e tirem um órgão de mim e coloquem outro. Sim. Da mesma sorte, a cocaína, o cara vai cheirar cocaína, usar cocaína, injetar cocaína, é outra coisa. Outra coisa. A gente está falando aqui de um uso de uma substância que tem nessa planta, isso daí salva vidas, ajuda vidas e dá qualidade de vida. É isso. É exatamente isso. Até mesmo porque, para iniciar o tratamento com a cannabis medicinal, a pessoa precisa passar
por um médico, precisa receber uma prescrição, precisa ser avaliado por um profissional da saúde, médico ou cirurgião dentista, para fazer o uso do medicamento. E é completamente diferente da cannabis adquirida no mercado paralelo. Porque a cannabis adquirida no mercado paralelo, a gente não sabe qual é a procedência, a gente não sabe como ela é armazenada, não sabe de onde veio, não sabe de qual lugar, não sabe quais outras substâncias estão misturadas ali. Então, muitas vezes, a cannabis paralela, no prensado, né, popularmente conhecido como prensado, ela vem descaracterizada, vem a planta toda amassada. Totalmente diferente disso aqui. Aqui, todos esses produtos, se você ver, tem um QR Code aqui, em todos eles, que você colocando o celular aqui... Você vai rastrear. Você vai ver qual a quantidade de cada um dos canabinoides que tem naquele produto, naquele lote. Além, inclusive, de saber aonde, qual fazenda, qual empresa. Claro, a gente sabe. São empresas enormes, são empresas listadas na Bolsa de Nova York. Sim. Então... Inclusive, uma delas patrocina o meu corredor da NASCAR, que é o Kyle Busch. Qual é a que patrocina ele, sabe o nome? É o 3BOH, um negócio assim. É? Legal. Eu procuro o nome dela aqui. Legal. Mas é o que patrocina ele, entendeu? Inclusive, em alguns estados, os Estados Unidos, estavam querendo que esse carro não corresse, entendeu? Mas o que acontece, Evandro, é que muitas vezes a pessoa que precisa do tratamento, a única opção que ela tem, ou que ela tinha, na verdade, que hoje ela não tem mais essa desculpa, é recorrer ao mercado paralelo. Então, aquela pessoa que precisava da cannabis para tratar, até pouco tempo, ela não tinha opção. Mas agora, basicamente desde a RDC 660, 2021, da Anvisa, que essa importação ficou mais acessível. Já tinha a RDC 327, que liberou os medicamentos que são aprovados pela Anvisa. Essas formulações aqui, elas não são aprovadas pela Anvisa, elas são consideradas suplementos nos Estados Unidos, mas ainda assim, na minha visão, também é bem mais vantajoso, porque é muito mais barato importar o medicamento do que pegar a receita, ir na farmácia e adquirir. A diferença de preço é 4, 5 vezes maior na farmácia do que importado, isso já com frete. Então, a RDC 660 da Anvisa, que viabilizou a importação, abriu as portas da cannabis medicinal para muita gente. Não, então, a gente tem um medicamento, esse medicamento tem algumas propriedades da planta e, por conta disso, ele foi aprovado pela Anvisa americana. Esse aqui não, porque isso aqui nos Estados Unidos não é visto como medicamento. Isso aqui é um suplemento alimentar. Uau! Então você não precisa de receita, não precisa de nada. Você entra na loja ou você entra no site e vai receber na tua casa. No Brasil ainda se tomou a precaução, vamos colocar assim, disso ser regulamentado pela Anvisa. Sim. A Anvisa vai liberar desde que tenha um profissional da área de saúde. Exato. E que vai te avaliar o uso e necessidade disso. Como é que funciona hoje? Bacana, gostei da Anvisa. A pessoa passa pela consulta médica. Eu vou lá e me consulto com o Dr. João Migos. Exato. Munido da prescrição, você vai entrar no gov.br, o site do governo federal, vai colocar lá solicitação de autorização de importação de produtos derivados de cannabis, vai preencher um formulário com seu nome, seus dados, vai anexar a receita médica e automaticamente você vai receber a autorização de importação. Uma vez com a autorização de importação, com a receita médica, você vai entrar em contato com alguma empresa, Clique Cannabis, por exemplo. Sim. Existem outras que fazem esse meio de campo entre o paciente e o fornecedor. Nos Estados Unidos, no Uruguai, no Paraguai, na Europa, de onde quer que seja esse fornecedor. E aí vai chegar na casa da pessoa, pelo correio ou pelo FedEx, vai chegar na casa da pessoa de forma totalmente legal em cerca de 10 dias úteis. É assim que funciona hoje. Você me perguntou, a empresa que patrocina o Kyle Busch é a 3X. 3X? Essa eu não conheço. 3X. Essa particularmente eu não conheço. Eu gosto, não conheço a empresa, mas conheço o Kyle Busch. Kyle Busch para mim é o melhor. Kyle Busch eu conheço também. Também? Então. É porque eu não gosto de futebol. Então na hora do futebol passa a NASCAR. Eu assisto NASCAR. Todo mundo me xinga, mas não tem problema nenhum. Eu assisto NASCAR. O Calvoso, enquanto ele está assistindo futebol lá para fazer as lives dele lá, né? Que ele gosta muito lá do outro pessoal lá. E eu vou assistir minha NASCAR lá, que eu acho bacana pra caramba. Apesar de nego falar que é uma babaquice, que os caras ficam rodando 500 vezes no mesmo lugar. Mas eu gosto daquilo, é bom pra caramba. Os caras são fera pra caramba. João, trazendo agora e tentando te instigar aqui, existe uma outra planta, inclusive que é muito comum no Brasil, que é chamada Trema Micantra
Micrantha blumi, que é o pau-pólvora. E a madeira dela serve muito para lenha, carvão e fabricação da própria pólvora, como é que vem o nome dela. E ela pode substituir o CBD para fins medicinais sem nenhuma barreira legal. Ela não tem THC. Então, melhor, ela também seria uma fonte. Você conhece essa planta? Você conhece essa situação que tem no Brasil de facilidade dessa planta? Eu conheço a planta, saiu em vários noticiários dizendo que descobriram uma nova fonte de canabidiol. Se realmente for extraível, né, se realmente for aproveitável, é ótimo, né? O CBD tem várias funções. O CBD é um excelente ansiolítico, pelo que a gente está vendo, um excelente anticonvulsivante, excelente anti-inflamatório, excelente antioxidante. O que é interessante também do CBD? A gente já está estudando o CBD, o efeito do CBD na pressão arterial, por exemplo. Então, alguns estudos recentes desse ano já estão mostrando uma redução da pressão arterial de pacientes hipertensos. O que a gente tinha melhor estabelecido antes era a redução da pressão arterial em situações de estresse, em uso do CBD, o que já é muito bom, né? Pessoas muito ansiosas, pessoas muito nervosas, pessoas muito estressadas. Eu não, sou um cara calmo, nem ansioso eu não sou. Acabam tendo risco aumentado de hipertensão arterial, até mesmo porque nesses períodos de estresse, o normal é que a frequência cardíaca aumente, é normal que a pressão arterial se eleve e já estava bem estabelecido esse efeito de não deixar que ela se elevasse nesses momentos de estresse, mas agora, com novos estudos, a gente já está vendo esse potencial de controle da pressão arterial. Não é para ninguém trocar a losartana, o enalapril, o anlodipino pelo CBD ou pela cannabis. Não. Mas, se a pessoa precisa de um tratamento para insônia, de um tratamento para ansiedade, para dor crônica, por que não utilizar uma fórmula, um produto que também ajude no controle da pressão arterial? Eu acho que você me conhece muito bem, que você falou algumas coisas aí que eu tenho bastante, entendeu? E tem uma outra coisa também, que aí é até vergonha falar, mas eu vou falar, Carlos. Contra o tabagismo. Tem resultado? Tem resultado. Saiu um estudo, é um estudo piloto, um estudo pequeno. Qual foi o interessante desse estudo? Eles pegaram 2 grupos, separaram no grupo da intervenção, o grupo que ia receber o CBD e o grupo que ia receber nada. Olha como é que foi o estudo. Eles deram um vape de uma substância inócua para o grupo placebo e deram um vape de CBD para o grupo que fumava. Depois do tempo do estudo, o grupo, se eu não me engano, foi uma semana depois só. Depois de uma semana de iniciado o estudo, o grupo do vape de CBD fumou 40% menos cigarro, em uma semana. Então, o tabagismo está muito associado também à ansiedade. Então, uma vez a gente controlando a ansiedade, a gente também pode reduzir o nível de tabagismo da pessoa. Então, o CBD, ele pode sim ser utilizado no tratamento do tabagismo. Não temos muitos estudos ainda, mas ele pode ser utilizado sim. O senhor trouxe a receita? Eu quero parar de fumar. Eu não posso te prescrever, porque eu sou o dono da Clique Cannabis. Eu não posso exercer a medicina e a farmácia ao mesmo tempo. Então, eu não posso prescrever cannabis. E onde é que eu vou achar um médico, então, hoje, para me prescrever? Onde é que eu vou achar? Todos os médicos têm? Como é que eu vou fazer achar? Existe uma lista dentro do CRM ou no próprio da tua empresa que fale quem são os médicos habilitados a poder prescrever isso? Hoje, menos de 2% dos médicos brasileiros prescrevem cannabis medicinal. Por mais que a gente esteja observando um crescimento nos últimos tempos, ainda é uma parcela muito pequena, tem muita resistência, tem muito preconceito. Pra você ter ideia, uma vez eu marquei uma consulta, uma reunião, eu, meu pai e um neurologista lá de Fortaleza, que a gente foi para Fortaleza para conversar com os médicos sobre esse tema. E quando a gente falou que o assunto da conversa era cannabis, ele já chegou assim, não, olha, esse assunto eu não quero discutir com vocês, esse assunto eu só discuto num congresso acadêmico, então eu não quero falar sobre algo que não tem meta-análise, que não tem revisão sistemática, e acabou a reunião. Foi como se ele tivesse batido a porta na nossa cara. Então, atualmente, vários médicos já prescrevem, né? 2% dos médicos prescrevem. Já é uma quantidade. Já é uma quantidade. Alguns cirurgiões dentistas também prescrevem, obviamente, que relacionado às queixas da odontologia, né? O bruxismo, a dor orofacial, então tudo. Bruxismo é aquele negócio de arrastar os dentes, né? Exato. Gente, eu tenho mais indicações a cannabis do que a fumar mesmo. É brincadeira, mas tudo bem. Desses aqui eu só não tenho epilepsia, entendeu? O resto aqui eu me entro em quase todos. Mas, cara, é muito legal, é muito interessante a gente entender uma saída
medicamentosa numa situação dessa, porque são muitos problemas que a gente vê, e é interessante, João, eu trouxe você aqui porque realmente me interessa, e me interessa exatamente desmistificar aquilo que eu tinha como preconceito. Por quê? Você não é preconceituoso? Logicamente, todo mundo tem preconceito a alguma coisa. Então, a utilização de droga, para mim, ela mas a droga, como efeito de tirar a dor, de melhorar alguma coisa, eu tenho amigos que têm crianças com espectro autista. Eu tenho amigos que têm filhos com epilepsia. E usavam, e a dificuldade que eles tinham há anos atrás para conseguir o canabidiol era uma via crucis. E quando eu vi, conversando com seu pai, que as conversas com o Edmilson são sempre enriquecedoras, que a gente aprende muita coisa, e com você é a mesma coisa. Eu fiquei muito impressionado com o quão pouca informação a gente tem. Então, eu sempre tento trazer, dentro do Entender Direito, Evandro, é um programa de direito? Não, é para entender direito. É entender o que é. Você pode usar droga? Não. Você pode usar um medicamento que vem através de droga? Lógico que sim. Senão não haveria cirurgia nenhuma. Nem as cirurgias plásticas para colocar silicone, nem aquela para trocar o coração do cara. Você precisa de um opioide, você precisa de remédios extremamente fortes que são vindos de drogas ilícitas e pesadas. Mas a quantidade delas e como se manipula esses elementos é que vão trazer o benefício a gente, entendeu? Quando você fala da dipirona, que a dipirona é um problema, que nos Estados Unidos ela nem é usada, ela é nem estudada e por conta disso nem usada lá, me causa espécie. A facilidade e o quão baixo custo ela traz. Para quem tem dor, sabe o que é. Eu tenho dor muito forte, tenho um problema de coluna muito forte. Então, eu vou tomar 1 grama de dipirona para mim e tomar um copo d'água é a mesma coisa, entendeu? Então, para quem trata com dor crônica e tem dor crônica, é extremamente complicado. A gente vê que existe uma solução e uma alternativa a isso e que seja menos danosa. A gente sabe que toda intervenção medicamentosa, ela ataca o fígado, ataca o estômago. Mas você tem que tomar um remédio para tomar o remédio, porque senão vai estourar o estômago. Você tem que tomar um remédio para tomar o remédio, para não estourar seu rim. Ou melhor, isso te causa uma série de transtornos e medo e receio. Quando você está com alguma coisa inflamada, só pode tomar durante 5 dias, não pode tomar mais. Mas aquilo não consertou ainda, você fica naquela, vou tomar mais um dia, vou tomar mais um dia. Aquele que tem conhecimento, o mínimo conhecimento, ele vai entender que aquilo pode ser prejudicial ao rim dele, ao fígado dele, e ele vai parar. E quando não se tem conhecimento, o que acontece? A pessoa, infelizmente, agrava um problema de saúde estragando aquilo que não estava estragado. Essa alternativa é extremamente interessante quanto à situação de anti-inflamatórios e antioxidantes. O que é antioxidante, João? Não sei, doutor João Migoski. Isso é bem parte molecular, né? O estresse oxidativo, ele é resultado da atividade da célula, né? E gera os radicais livres, que são resíduos, que quando eles ficam acumulados, eles acabam causando o envelhecimento precoce da célula e, consequentemente, a morte. Então, estresse oxidativo forma os radicais livres. Radical livre é o lixo. É o lixo Exatamente, é o lixo da célula. Então, é interessante a gente ter hábitos, a gente tomar medicamentos, não medicamentos, mas a gente comer alimentos, ingerir alimentos que sejam antioxidantes, para a gente ajudar a limpar esse radical livre da célula e impedir o envelhecimento precoce daquela estrutura. Basicamente, é isso. Que são complementos vitamínicos, beber muita água, fazer exercício. Comer muita fruta, muita verdura, fazer atividade física. Manter um peso saudável, né? Não ser sedentário, dormir bem, não se estressar, controlar bem o seu diabetes. Peraí, cara, é muita coisa, aí não. Aí dá vontade de chorar, João. Peraí, não estressar, dormir bem. Hoje a gente vive num mundo extremamente complicado. A gente tem que entender que a nossa realidade hoje é completamente diferente da que foram dos nossos pais e dos nossos avós, então... A gente tem hoje uma rapidez de informação, uma quantidade de conteúdo absurda. Eu já cheguei, alguns anos atrás, entrei dentro de uma biblioteca e falei, gente, lamentavelmente, se eu sentar aqui hoje e ler todos os livros, eu não vou conseguir ler nem os que estão aqui. E os que não chegaram aqui?
Só que hoje a velocidade de informação que você tem é muito maior do que você tinha nos livros. Você é um rapaz bem jovem, mas na minha época nós tínhamos a Barça. A Barça era uma coleção de livros, vermelha, linda, maravilhosa, custava um carro para ter a coleção da Barça, mas na casa de quem tinha, você olhava e assim, meu Deus do céu, se eu ler aqueles 12, 15 livros que estão ali, eu vou ter todo o conhecimento do mundo. Uau! Uau! Hoje não. Não. Hoje se produz uma Barça a cada milissegundo. A cada milissegundo, a cada milésimo de segundo se produz mais informação do que você tem numa Barça. Ou melhor, e a pesquisa medicamentosa no Brasil, ela vem evoluindo nesse passo ou ela é retrógrada ainda? Olha, o Brasil, do ponto de vista de ciência, ele tem muitas deficiências, né? Muito porque não tem investimento, seja do poder público, seja do poder privado. Então aqui é algo bem incipiente, infelizmente. Você falou essa parte do estresse, essa parte do estresse oxidativo, do estresse emocional também, e aí me lembrou da hora que a gente está falando do TDAH. TDAH tratado com medicamentos estimulantes, psicoestimulantes, derivados das anfetaminas, né, que são capazes de gerar o estresse oxidativo, que causam o estresse oxidativo. O que acontece com a pessoa que tem TDAH? O que acontece com a pessoa que toma um Venvance da vida, que toma uma Ritalina, que inclusive se você for na farmácia vai estar em falta, porque hoje todo mundo tem TDAH, qualquer um tem um diagnóstico, as pessoas estão viciadas nesses psicoestimulantes e elas não conseguem largar, elas não conseguem performar sem essa medicação, e aí é uma medicação que é estimulante, chega à noite, ela não consegue dormir, o que ela vai? Vai tomar um Rivotril, vai tomar um Zolpidem. Então, ela vai introduzir uma nova medicação para corrigir um efeito colateral da medicação que ela estava tomando inicialmente. Zolpidem é opioide? Não, o Zolpidem não é opioide, não. É uma outra classe de medicamento. Não, eu tomo Rivotril. Rivotril é um benzodiazepínico, que então, gera... Mas clonazepam, não. Clonazepam é Rivotril. Não é, não, cara. Rivotril é Rivotril. É igual Coca-Cola e Pepsi. Não é. Coca-Cola é Coca-Cola, velho. Não me dá Pepsi, não, que Pepsi é ruim. Rivotril não. É as gotinhas do sono. Eu tomo em gota. Eu nem sei o tanto que fala pra tomar até mais. Eu tomo só 3 gotinhas. É uma dose baixa. É uma dose baixa, mas é 3 gotinhas que o meu cérebro fala, já veio aquele gostinho, eu tenho que dormir. Tenta ficar sem pra você ver o que acontece. Não consigo. Teve uma vez que eu estava dando aula numa cidade do interior de Minas, chamada Ponte Nova. Irmão, cheguei no hotel, na hora que eu abri minha bolsa, cadê o vidro de Rivotril? Eu falei, não vou dormir, não vou conseguir dormir, como é que eu vou fazer? Não vou dormir, não vou dormir. Saí correndo na cidade. Cidade pequena, fecha a farmácia, mas fica a farmácia de plantão. Cacei na farmácia de plantão, cheguei lá e falei assim, amigo, pelo amor de Deus. E é barato o Rivotril. Cheguei lá e falei, pago quanto é que você quiser num vidro de Rivotril, senão eu não vou conseguir dormir. O cara falou, calma, teve uma pessoa aqui que comprou, veio com receita com 2 e tem uma aqui que eu posso te vender. Não é o preço, é o normal. Cara, eu pago quanto é que você quiser. Se ele falasse comigo 500 conto no vidro de Rivotril, eu dava. Eu precisava daquilo, mas o que é? A dependência química daquele medicamento, ou mais do que química, que aí eu vou chamar de psicológica, ou psicoativa, não sei que nome que se dá, mas a dependência psicológica. Se ele estivesse do meu lado, eu poderia até não usá-lo, mas sem ele eu não ia conseguir dormir. Cara, que doideira, que doideira. E eu acho essa situação de Ritalina, nego usa muito para estudar, para foco, não sei o quê, se eu não tiver Ritalina eu não vou conseguir estudar. Irmão, não é assim que estuda. Você como médico, você tem que estudar pra caramba. Se você usou droga, uma hora aquilo ali vai dar uma pane na tua cabeça. Eu, como profissional de direito, tendo que estudar, lia pra caramba, leio tudo, leio um monte de coisa. E agora, com eu entendi direito, eu leio sobre medicina, leio sobre esporte, leio sobre política, leio sobre um monte de coisa. Então eu tento me manter apto a poder bater um papo contigo, entendeu, sobre isso. A gente faz a nossa pesquisa e tal, e dentro dessa pesquisa aparecem termos pra gente quase que impronunciáveis, mas a gente vai tentando. Aí, eu vi lá, canabigerol. Cheguei e falei, what? Está escrito errado, não é canabidiol, não, canabigerol, que é o KBG. CBG, perdão, CBG. Propriedade analgésica, anti-inflamatória, antioxidante e ajuda o sistema imunológico. Ou melhor, e a ansiolítica principalmente, o CBG, quando a gente pega um paciente que tem uma ansiedade muito forte, a gente vai dar preferência ao medicamento rico em CBG. Ele também tem uma ação antitumoral contra alguns tipos bem específicos de tumor, né? Tumor cerebral, tumor de olho. Uau. Então já vem sendo bem estudado nesse sentido também. O CBG é o meu canabinoide preferido.
Eu também acho que vai ser o meu preferido também, porque eu preciso dele, entendeu? O canabidiol também para relaxamento e bem-estar. O CBN também para dormir, que é o canabinol. Sedativo, né, para sono. Substitui Rivotril. É uma opção. É uma opção. É uma opção. Eu vou fazer um combo aí, eu vou... E sabe quanto custa para você se consultar com a Clique Cannabis, com o médico indicado pela Clique Cannabis? Uma consulta médica aí, cara, na faixa aí de uns 350 pau. Adivinha quanto é para você ser atendido por um médico indicado pela Clique Cannabis? Se você tá falando, deve ser menos de 350. Uns 250 pau. R$30. A consulta de um médico, R$30? A consulta, R$30. Mas, cara, isso não é nem no SUS paga tão pouco. É a mágica da Clique Cannabis. R$30? R$30. E vou ter um cara com CRM... Claro, com não, certeza. óbvio, não. Claro. Não é óbvio, é R$30 só. R$30 só. Sério? Sério. R$30, marca consulta no mesmo dia, online, obviamente, porque a gente tem Sim. médicos em vários estados do Brasil. Sim. Não, e é mais barato ainda, que eu não vou ter que pagar estacionamento, que é 20 pau no Barra Shop. Exato. Eu não vou ter que gastar 10 litros de combustível para ficar no trânsito para rodar 10 quilômetros. Só aí eu já economizei 50 prata, mais 20 prata, 70 prata. R$30 uma consulta. Pode pedir pro pessoal botar o link aí na descrição para clicar? Já tá lá? Aquele cara ali que coloca lá o Calvoso. Calvoso, só que de vez em quando ele quer colocar lá para que mande nudes masculino para ele. A gente fala isso em outro momento. @Calvoso com 2 Es. Tá? Quem quiser pode mandar nudes masculino para ele. Adicione ele lá no Instagram e mande nudes masculino para ele. R$30. R$30. E o medicamento, obviamente, vai variar com o tratamento, mas a gente consegue fazer bons tratamentos por menos de R$100 por mês. Então não é algo, obviamente não é barato, não é algo que vai custar R$5 por mês, mas não é algo que vai custar 300, 500, 600. Mas não. eu falo uma coisa, saúde não tem preço. Não irmão. tem preço, só que nem todo mundo tem dinheiro. Não, ok, tudo bem, mas a gente tem que imaginar que aquele cara que ele tem uma dor crônica, ele vai gastar não R$5 por mês de medicamento, ele gasta dinheiro pra caramba. Por quê? Porque não é só de pirona que ele vai tomar, ele toma um outro, mas associado a outro, vai sobrecarregando, consequentemente ele vai ter que tomar um Prazol da vida para proteger o estômago dele e vai consertando uma coisa e estragando outra. Se a gente tem um tipo de medicamento desse que dá um efeito tão bacana desse, cara, bicho... Um outro relato aqui, Evandro. Dor não tem preço, irmão. Dor não tem preço. Dor não tem preço. Quando você tá com dor... Bicho, já tive problema de coluna, irmão. E já tive problema de rim. Aí o nego fala assim, não, mas a mulher fala, não, a dor do parto é maior. Cara, eu só não tive filho. Eu já tive as 2 piores dores que eu já vi. E, cara, na boa. Se falasse Evandro, para acabar a sua dor tem que arrancar a perna. Eu falei, então arranca as 2, para não voltar nunca mais. É desesperador. Tira a dignidade da pessoa, a dor crônica. Tira a dignidade. Você perde a dignidade. Eu entrei de 4 no hospital, cara, em mais de uma vez. De 4, engatinhando. É desesperador. Eu queria matar o taxista, cara. O taxista andando a 40 km por hora. Eu falei, amigo, por favor, acelera que eu tô morrendo. O cara, sim, senhor. Acelera, cara. Eu pago a multa. Você paga o que quiser. Você perde a dignidade. Mas diga lá. Desculpa ter interrompido. Relato, vamos imaginar uma pessoa que tenha câncer e que está em tratamento na quimioterapia. Quimioterapia é uma medicação muito agressiva, uma medicação que mata as células da pessoa e que gera muita dor, que gera enjoo, que gera vários outros sinais e sintomas. Minha mãe foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, que é um câncer que afeta o sistema imune, o sistema linfático, e ela foi diagnosticada com esse problema no estágio mais avançado da doença. É um câncer no sangue isso, né? Câncer no sangue e no sistema linfático. No estágio mais avançado da doença, ela foi diagnosticada com o linfoma de Hodgkin, estágio 4B. Com todos os fatores de pior prognóstico, né? Prognóstico é o desfecho que se espera daquele caso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que toma um tiro na cabeça, o prognóstico dela é ruim. A pessoa que toma um tiro na perna, o prognóstico dela é melhor. Entende? O prognóstico dá pra entender, né? Sim. E a minha mãe, ao longo de todo o tratamento, que durou cerca aí de 8, 9 meses, ela nunca tomou nenhum remédio para dor e nenhum remédio para enjoo, porque todos os dias ela tomava o canabidiol, o óleo da cannabis dela, né? O óleo full spectrum, espectro completo. E quando ela tinha uma dorzinha, ela tomava algumas gotas do Delta 8. Delta 8 nada mais é do que um outro tipo de THC. Então, ele é encontrado naturalmente na planta, o Delta 8,
só que em pequenas quantidades. Para ser produzido em quantidades industriais, o pessoal do laboratório pega a molécula do CBD, do canabidiol, e transforma no delta-8-THC, que também tem propriedades analgésicas, que também tem propriedades psicoativas, então pode deixar a pessoa alterada do ponto de vista de estado mental, de sanidade mental, não sanidade, mas pode deixar a pessoa chapada, só que, como não é o delta-9-THC, não tem nenhuma restrição quanto à quantidade. Então, a gente pode trazer qualquer que seja a quantidade, não precisa estar limitado a 0,3%. Obviamente que a gente só vai utilizar em casos restritos. Sim. Principalmente pessoas com dores. Sim. Ou pessoas que usam a cannabis fumada, adquirida no mercado paralelo, e querem fazer essa transição... Mercado paralelo, não, falar mercado criminoso. No mercado criminoso, e querem fazer essa transição para o uso medicinal, para o uso controlado, onde a gente consegue avaliar os riscos e controlá-los também. Deixa eu ser bastante invasivo na minha colocação. Se eu estiver errado, então, pelo que eu entendi aí. Não sou tão burro assim não, mas vou ver se eu entendi. Então, o cara que fuma maconha, você tem como tratar esse cara para ele diminuir a quantidade de maconha dele que ele fuma, que é uma coisa ilegal, não pode, nem um pouco, nem muito, nem o cara lá falou que pode 60 gramas, o Senado vai mudar esse negócio aí, a gente está cobrando os nossos senadores para que façam isso. Você tem como fazer com esse cara, ele use menos ou até pare? O primeiro ponto que a gente tem que entender é por que a pessoa usa. Então a pessoa usa a cannabis por algum motivo. Muita gente fala do uso recreativo, só que se a pessoa chega para mim e fala que, não, eu uso para dormir melhor, ou eu uso para me acalmar do dia de trabalho, ou eu uso para me concentrar melhor, isso para mim não é um uso recreativo. Isso para mim é um uso terapêutico. Sim. Então, a gente vê que muitas pessoas, muitas vezes elas nem gostam da onda em si. Elas gostam da tranquilidade, elas gostam da calma que dá, de melhorar o sono, do relaxamento. Elas não querem nem a onda em si, a onda atrapalha. Elas não gostam de ficar na larica, não gosto da onda, eu gosto de ficar calmo. Então, essas pessoas, principalmente, a gente consegue fazer tranquilamente a transição para o uso dos óleos, né? A gente sai do uso fumado, do uso inalatório, que não é o ideal para a maior parte dos casos, né? Porque tem todos os produtos da combustão do papel, da combustão da planta, então não é interessante. Você não sabe o que tem na planta? Não sabe o que tem na planta. Então, nesses pacientes, a gente consegue fazer a transição. Primeira coisa que a gente tem que entender é por que você usa. E aí, ali, ele já dá o uso dele. Não, eu uso porque eu sou muito estressado, eu uso porque eu não aguento a minha esposa, eu não aguento meu marido, ou eu uso porque eu preciso dormir melhor. Então, a partir daí, a gente consegue escolher a melhor opção para ele, porque cada queixa a gente tem uma medicação mais específica, uma medicação mais indicada, e aí a gente prescrevendo essa medicação, a gente faz essa programação do desmame da cannabis fumada, inalada, para os óleos ou para as gummies, que são as formas que nós temos disponíveis hoje. As gummies seriam as pastilhas. As jujubas, digamos assim. Tipo uma balinha. Uma bala de gelatina, uma goma de mascar, digamos. Essa daqui, gummies. Isso aqui é gummies. Esse é gummies. Essa daqui, delta-9-THC. Essa é braba. Então, essa aí a gente utiliza muito para tratar dor ou para tratar aquelas pessoas que usam a cannabis, que gostam da sensação que a cannabis dá em todos os aspectos, e aí a gente passa para essa medicação porque a gente consegue reproduzir os mesmos efeitos da cannabis inalada com essa gummy. Obviamente que a meia-vida muda, que o tempo de ação muda, mas o efeito, no final das contas, é muito parecido. Deixa eu ver essa primeira aqui. Essa daqui não tem THC. Essa aí é uma formulação... CBD-MD. Isso, que a gente chama de formulação de amplo espectro, que é uma formulação broad spectrum. Ela tem todas as substâncias da cannabis, menos o THC. Especificamente essa aí que você tá, Evandro, além do CBD broad spectrum, então aí tem CBD, aí tem CBG, aí tem CBN, aí tem CBC, aí tem terpenos, tem flavonoides, tem tudo. E além disso tem vitamina C, vitamina D e zinco também. Então é um suplemento alimentar, é um multivitamínico também. Sim. Então essa é uma formação broad spectrum, né? Então são 3 tipos diferentes de medicamentos à base de cannabis. O primeiro é o isolado, geralmente é o canabidiol isolado, mas nós temos isso aqui, por exemplo, é o HHC isolado. Assim como o delta-8... Canabidiol
Também psicoativo. O HHC também é psicoativo, também é obtido em quantidades industriais por meio da alteração das moléculas do canabidiol. Então, esse aí, por exemplo, é um medicamento isolado. Aí só tem o HHC e o óleo de coco e também os terpenos que são utilizados para dar o sabor do medicamento, né? Esse aí tá sem, mas olha o cheiro aqui, sente o cheiro. Isso aí é tudo natural, não tem nenhum aromatizante artificial. Consegue sentir o cheiro? Sim. Cheiro de fruta, um cheiro de flor, né? Sim, não tem cheiro de maconha. Exato. Então, Tem cheiro de maconha. tem os medicamentos isolados, que são apenas aquela substância, apenas o CBD, apenas o THC, apenas o CBG. Temos os medicamentos broad spectrum, que são os medicamentos sem THC, e temos os medicamentos full spectrum, que são os medicamentos com até 0,3% de THC. Via de regra, Evandro, na maior parte dos casos, nós vamos optar pelo tratamento com o medicamento full spectrum, com o medicamento com 0,3% de THC, justamente para a gente garantir aquilo que eu falei no começo, o efeito entourage, o efeito de potencialização de todos os canabinoides quando eles estão em conjuntos. Então, os estudos mostram que com o full spectrum, com o espectro completo, quando tem todas as substâncias, a gente precisa de doses muito menores e tem resultados muito melhores. Então, a gente só não vai usar o full spectrum, o espectro completo, se a gente vê alguma contraindicação ao uso do THC, notadamente crianças. Sim. Então, por mais que as crianças possam usar THC, então tem vários estudos aí já utilizando o óleo de CBD para o THC numa proporção de 20:1, que é uma proporção muito maior do que essas aqui, por exemplo. Lá em Israel, estudo de Israel estuda muito essa parte da medicina canabinoide. Então, nesse estudo vem se mostrando seguro, mas eu, como médico, para os médicos que eu dou mentoria, eu também não recomendo o uso da medicação com o THC. Tem colegas que utilizam em crianças. Eu, particularmente, inicio sem o THC, e aí, se o sem THC não funcionar, aí a gente tenta o com THC. E aí a gente tem que prestar atenção também nas interações medicamentosas. Essas aí, geralmente, são as principais contraindicações para o uso da cannabis medicinal. A gente, estou falando eu, né? De vez em quando a gente tem preconceito, a gente é preconceituoso. E, de novo, eu vou tentando quebrar meus preconceitos. E o maior preconceito do mundo é a gente não aprender a lidar com aquilo que a gente desconhece. E simplesmente não aceito, não. A gente tem que entender. A ignorância é a pior coisa do mundo. Ignorância é ignorar aquilo que não se sabe, né, e achar que sabe tudo. A gente enxerga o cara, de novo, fazendo uma colocação aqui do cara que fuma um cigarro de maconha, aquele usuário de maconha. Ele, em determinado momento, ele fala, eu tô meio lesado, tô meio, sei lá, e tal. E aquilo com uso progressivo e depois aquele uso por anos e até décadas, aquele cara chega a um determinado ponto que ele fala, eu tô meio doidão, tô meio esquecido, é um cara meio calmo demais. Então, aparentemente, a análise que a gente faz visualmente de ter conhecidos que usaram durante muitos e muitos anos é a proteção de neurônios. Existe alguma coisa que o THC destrói neurônios, que ele faz com que as conexões neurais elas percam a sua efetividade? O THC tem alguma ativação nisso? Existe algum estudo que demonstra, e essa dosagem de THC, esse 0,3 que você está falando, ele, se houver no THC alguma indicação para isso, ele tira a potência de estragar esse neurônio? Esse é um tema bastante controverso. Então a gente tem estudos que dizem que o uso da cannabis é prejudicial para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso. Então tem um médico nos Estados Unidos, psiquiatra, o Dr. Amen, que ele estuda muita parte de ressonância magnética. E ele sempre coloca nos posts dele, nos vídeos dele, nos conteúdos que ele produz, a comparação entre um cérebro que nunca utilizou e o cérebro que utiliza. E aí a imagem do cérebro que utiliza é sempre um cérebro destruído. Essa ideia de que a cannabis mata neurônio, ela acabou surgindo num estudo que fizeram com macacos, muitos anos atrás, e aí colocaram esses macacos para inalar fumaça da cannabis durante muito tempo. E disseram que aquela morte neuronal foi por conta da cannabis. Só que deixaram de levar em consideração que eles estavam recebendo ali monóxido de carbono, dióxido de carbono, fumaça. E que a fumaça pode matar os neurônios. Sim. O que
que a gente tem hoje em dia? Que Dióxido de carbono é um absurdo de potencial tóxico. Exatamente. O que a gente tem hoje em dia, né? A cannabis, como um todo, ela tem propriedades neuroprotetoras, ela tem propriedades que geram a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a formação de novas conexões no nosso cérebro. Uau. Neuroplasticidade, ela é muito intensa durante a infância e aí ela vai perdendo intensidade à medida que nós vamos envelhecendo. É por esse motivo que a criança aprende tudo, que a criança consegue aprender idioma, que a criança aprende qualquer esporte e depois que a pessoa fica mais velha, acaba tendo mais dificuldade para aprender uma nova habilidade. Então a cannabis, ela tem uma ação neuroprotetora, né? O que a gente falou? Alzheimer, Parkinson, tem relação com o estresse oxidativo, com a inflamação. Então as substâncias da cannabis, elas têm esse efeito de proteger o cérebro. Inclusive, alguns estudos vêm mostrando o potencial da cannabis em reduzir os danos causados por um derrame, por um AVC, reduzir o tamanho do infarto, melhorar o fluxo sanguíneo para a área afetada. E aqui no Brasil estão estudando, depois de um caso bem sucedido de um paciente, se não me engano na região sul do Brasil, Curitiba, salvo engano, que esse paciente, seu Dercy, ele tem Alzheimer e ele passou a fazer o tratamento com microdoses de THC. E ele teve reversão dos sinais e sintomas do Alzheimer. Então ele melhorou do Alzheimer utilizando o THC. Então, essa ideia de que a cannabis mata neurônio é algo que é bastante controverso. Não vou dizer aqui que mata ou que não mata. Vou dizer aqui que é controverso, que não dá pra gente falar e cravar que mata. Em relação ao seu amigo, que utilizou durante muito tempo, pode ter relação com a cannabis? Pode, só que pode ter relação também com outros hábitos dele, né? Às vezes o cara que usa a cannabis é uma pessoa que é mais relaxada, é uma pessoa que não está se preocupando muito com a parte física, com a alimentação, com a atividade física. É um maconheiro desses gordo, cansado, que só assiste Netflix. Então não é só a cannabis o problema. Então, tem outros fatores. Tem outros fatores, mas é aquela situação, a gente é preconceituoso, entendeu? A gente é preconceituoso. E na oportunidade de estar com alguém que sabe, é um médico, é um cara que estudou medicina, que o pai é médico, que você está nesse empreendimento e você conhece disso, eu acho que não há melhor pessoa para perguntar e para esclarecer, não para mim. Para mim, sim. Eu estou aqui bebendo da sua sabedoria e ficando extremamente grato pela sua presença, porque, bicho, se a gente consegue ajudar tanta gente, eu tenho isso de empatia à ajuda. Quando a gente vê uma criança com espectro autista, você vê uma criança com um tipo de doença, você vê uma pessoa que tem câncer, você vê uma pessoa... Cara, bicho, para quem trabalha no hospital, os profissionais de saúde, eu aplaudo todos. Porque quando você vai a determinados hospitais que têm especialidade em uma coisa como hospital de câncer, tem lá na minha cidade, dos maiores do Brasil, cara, você vê o tratamento, bicho, é muito duro. Você vê um hospital onde trata de pessoas que têm problemas com epilepsia, você vai ver uma pessoa que tem Alzheimer, você acompanhar a evolução dessa doença é extremamente duro. Se você vê que existe uma saída que dê pelo menos dignidade àquela pessoa, que ela viva melhor, dê a ela qualidade de vida, é um sopro de esperança. E é uma esperança baseada em ciência, não é esperança baseada em Deus. Eu falo, deixa Deus tratar de outras coisas maiores. Não seja tão egoísta. Peça a Deus, sim, que Ele ilumine, mas deixe que a ciência também haja, porque é necessário que se faça isso. Então, quando a gente enxerga a possibilidade de tratamentos que ainda eu coloco, são recriminados, mas eu acho que tem que tirar todo esse paradigma. Quando a gente não evolui no pensamento e naquilo que a gente não tem conhecimento e, pura e simplesmente, eu não quero, eu não sei, não me interessa. Putz, não tem conversa. Agora, quando a gente abre a discussão e a gente demonstra que tantas aplicações e aplicações que vão ajudar, eu acho que cada caso é um caso. Se você quer experimentar alguma coisa que é um medicamento novo, mas que é um medicamento novo no Brasil, é um medicamento que já vem sendo usado há muitos e muitos anos. Milhares de anos. Há milhares de anos. Então, se você tem hoje, a modernidade hoje, de poder isolar e colocar na dosagem correta para aquela pessoa, e se colocar como uma suplementação para que a pessoa tenha benefícios daqui a 10 anos, que a gente pensa muito no imediato.
O imediato a gente deixa para lá. E o futuro, então, esquece. Então a gente tem que pensar como o Evandro quer estar daqui a 20 anos. Como o Evandro quer estar daqui a 30 anos. Como eu vou estar daqui a 40 anos? Eu acho que eu vou estar no céu, junto ao Papai do Céu, meu papai, minha mamãe e meus amigos que já se foram. Mas se eu tiver qualidade de vida, eu quero ficar mais tempo. Se eu não tiver, eu não quero. Então, a gente tendo a possibilidade de tirar os efeitos de uma quimioterapia, de um tratamento para câncer, são extremamente danosos, como a própria doença o é. Né? Então, você ter uma condição de poder fazer um tratamento em cima disso. Ou então a gente substituir alguma medicação que gere algum efeito negativo, por exemplo, o Rivotril, quando a pessoa está mais velha, ele aumenta o risco de queda. A queda no idoso é um problema que deve ser evitado, deve-se tentar evitar a qualquer custo. Minha avó toma Rivotril, caiu, quebrou o fêmur. Graças a Deus ela tem plano de saúde. Imagina se ela não tivesse. Mortalidade após uma cirurgia de fêmur num idoso é muito alta, né? Já fiz laudo de perícia, né, de uma senhora que havia caído, quebrou o fêmur, morreu 3, 4 dias depois da cirurgia. E aí, estudando o caso, eu vi que isso acontecia com mais de 80% das pessoas. Então era a regra e não a exceção. Então, e da sepsemia por conta da quebra. A pessoa morre, às vezes a pessoa está doendo, não sabe nem que teve a fratura. Essa fratura inflama, tem uma sepsemia, que é a infecção generalizada, a pessoa morre e não sabe por quê. E não sabe por quê. Ah, não, porque já estava velho. Não. Sim. A queda, putz. Então, o benzodiazepínico também, né? Quais são os benzodiazepínicos? Rivotril, clonazepam, bromazepam, diazepam, midazolam, tudo isso aí, eles são medicamentos que geram dependência química e geram dependência psicológica, como é o teu caso, Evandro. Então, se a gente puder minimizar o uso desses medicamentos, é algo muito benéfico. Além de aumentar o risco de queda, vários estudos mostram também que esses medicamentos aumentam o risco de demência. Então, temos que evitar esse tipo de medicamento no longo prazo. Vou ter que parar de tomar Rivotril, vou ter que parar de fumar. Eita, meu Deus do céu. Mas só que eu tenho que procurar um médico, doutor. E o senhor falou comigo que a consulta é 30 mangos. 30 mangos. 30 mangos, como diria a velha lá do Silvio Santos lá. Mas aí dentro do site, Clique Cannabis, eu vou achar um médico lá? A pessoa vai entrar no site, né, que está aí na descrição. Vou deixar até um link específico, que aí o pessoal sabe que veio de mim, o pessoal dá uma atenção especial, né? Porque aí eles conseguem ver de onde veio aquele paciente, aí dá um brinde, ou consegue marcar a consulta mais rápido. Então, a pessoa vai entrar no site, vai seguir o processo do site, vai clicar lá que quer fazer o tratamento, ou que, quero consultar, vai ser direcionado para o WhatsApp, vão enviar o Pix, vai fazer o pagamento de R$30 e vai marcar a consulta no mesmo dia ou no dia seguinte. Você tem uma ideia? Esse medicamento aqui tem 2.500 gotas. A dose que a gente começa são 4 gotas. Então eu atendi uma médica em julho, 3 meses atrás. Esse daqui serve para quê? Esse aqui é o CBD com CBG, que a gente utiliza para tratar uma pessoa que tem mais ansiedade, uma pessoa que tem dor também. Esse aqui é o CBD com CBN, aí seria utilizado para o tratamento de insônia. E esse aqui é o CBD com CBG com CBN. Esse aqui eu não utilizo muito não, eu trouxe aqui mais para ilustrar. E aí essa médica, né, lá de Campos dos Goitacazes, não vou falar o nome dela, obviamente. Lógico. Ela está utilizando uma dose de 4... Posso pegar a mensagem dela aqui para ler? Por favor. Que ela me mandou mensagem hoje. Por favor. E aí eu quero ler aqui na íntegra o que ela me falou. Ela falou assim, ela fazia uso de um medicamento antidepressivo para o controle da ansiedade, chamado, medicamento bastante utilizado aí para o pessoal, que é a desvenlafaxina. Muita gente utiliza. Aí eu perguntei para ela, tudo ótimo, como está o tratamento? Ela, acho que estamos indo bem. Percebo que meu humor está mais linear, estou mais equilibrada. Ainda não tive coragem de desmamar o antidepressivo, mas farei isso. A dose que ela está tomando é uma dose de 10 miligramas. É praticamente a dose mínima. Uma dose máxima, segura, seriam 25 miligramas por quilo. Então ela está tomando 10 miligramas. Ela deve ter pelo menos 50 quilos. 25 vezes 50, 750, correto? Então ela poderia estar tomando tranquilamente 750 miligramas. Ela está tomando 10 miligramas e já está observando bons resultados. O que eu fiz? Acho que dá para melhorar? Acho que dá para melhorar. Então vamos aumentar para 20 miligramas. Então ela está com o mesmo medicamento desde julho.
O mesmo frasco ainda não acabou, porque a outra estava usando 4 gotas e tem 2.500 gotas. Nesse ritmo aí, vai durar 600 dias, né? 600 dias. Quase 2 anos. Então, é um medicamento que dura bastante tempo. O meu vídeo de Rivotril dura pra caramba, que eu uso 3 gotas só. Uso 3 gotinhas. É a gostinho do sono. E também tem gostinho nisso daí, né? Alguns sim, alguns não. Não. É bom ter gosto, porque aí vai... Tem gente que gosta do gosto, tem gente que não gosta. Eu não gosto do gosto do clonazepam. Do Rivotril, sim. Do clonazepam é ruim. Não é gosto de pêssego, dá um... Eu acho meio apessegado assim, eu falo assim, putz, esse é maneiro. Eu vou lá e tomo e durmo igual um anjinho. Mas, cara, eu quero ver. Eu vou entrar lá depois no clicanabis.com, que vai ter aí, o Calvoso vai colocar pra gente. Eu vou conseguir o médico, ele vai me dar a receita, e a receita eu vou fazer o pagamento e vai chegar para mim em 10, 15 dias úteis, está chegando para mim esse medicamento. Na tua casa. A Click Cannabis, ela apresenta o paciente ao médico e, se indicado, se houver a prescrição, se houver a indicação do medicamento, e a vontade do paciente, apresenta o paciente para o fornecedor americano. Basicamente, essa é a função da Click Cannabis, intermediar. Você faz intermediação para o médico e intermediação para a gente poder ter acesso a essa vitamina. É um suplemento alimentar. Um suplemento alimentar, Só não que é remédio. É visto como um medicamento. Eu acho até bom, porque não banaliza o uso. De vender em qualquer lugar. Exato. E também deixa algo que é mais regulamentado, algo que vai ter acompanhamento do médico, que o médico vai prescrever, vai acompanhar, vai aumentar a dose, e aí a gente vai ter uma maior chance de um bom resultado. Um resultado que seja lastreável, né? E que não fique aí solto. Inclusive para matéria de pesquisa também. Você vai fazendo pesquisa, os seus pacientes que você usou, que você acompanhou, que você fez, e você vai ter resultados em cima disso. Cara, é fantástico, fantástico, fantástico. João, eu estou muito feliz, cara, em você ter me dado o tempo. Sei que tua agenda é extremamente apertada. Você é um rapaz que está aí viajando o Brasil todo. A agenda do teu pai também é extremamente cara, porque está aí todo lugar aí. Só em Angra, só em Angra. Tá aí, é o velho da lancha. Ele é o rei da lancha. Edmilson Bisguardo. Me chama aí para dar uma volta na tua lancha aí, tá, Edmilson? E é o velho da lancha lá. Tá lá em Angra. Sexta-feira ele tá sempre em Angra, ou véspera de feriado. Mas é um cara que extremamente inteligente. Tive lá no programa dele também, no podcast dele. Ele veio no nosso, lamentavelmente, por conta de assuntos que tratamos. Nós tivemos aí uma restrição de conteúdo. Ok. Mundo novo, vida nova. A gente vai tentando adequar. Numa hora a gente vai conseguir fazer uns cortes lá para tirar. A conversa toda é excepcional. A conversa toda é excepcional, sempre muito bom. A gente aprende muita coisa. Com você não foi diferente. A quantidade de coisa que a gente tentou falar aqui, eu acho que a gente só tocou muito levemente naquilo que entendeu? Agradeço você ter trago, inclusive, esses frascos para a gente poder... É muito bom a gente poder pegar e... Só não pode tomar. Só não pode tomar. Não, isso aqui é tudo meu, isso aqui é tudo meu. Tá, não, e outra? A importação é feita em nome da pessoa física. Então, esses medicamentos aqui, eles chegaram ao Brasil em meu nome. É do Dr. João Bigovski. Do João Bigovski, que eu não posso repassá-los de forma alguma. Sim. Então, se a pessoa quiser a medicação, ela precisa passar pela receita, ter a receita em nome dela e ter a autorização da Anvisa em nome dela. E isso vai ser... aqui só para ilustrar. Sim. Não, esses são os seus medicamentos que você usa, né? Alguns... já acabaram, inclusive, quer dizer, aqui está uma caixa vazia, né? Mas a gente trouxe para ilustrar e para a pessoa entender o que é. Porque é muito vago. A gente precisa, às vezes, do toque para a gente poder entender. Então, é muito interessante que possa ver. Eu, inclusive, tive a castimônia de abrir um pote daquele ali para me cheirar. Por quê? Porque o bicho é ansioso, né? Eu quero ver se não tem cheiro daquele cheiro que a gente... Tem outro cheiro. Esse aí tem outro cheiro. Esse tem outro cheiro. Esse tem outro cheiro. Esse aí tem outro cheiro. Tem que é outro sabor. É outro sabor, gostoso. É gostoso. É bom. Tem que ver o cheiro que chega à caixa do correio. Empesteia, no bom sentido, né? Porque é um cheiro bom, empesteia o recinto. Você fica sentindo o cheiro no ar. É um perfume. Não, é bacana, cara. Bacana do jeito que é tratado. Essa 3X, que eu falei com você, que é a empresa que patrocina o Caio Bush, eu vi uma reportagem dela, eu não estava lembrando o nome, mas lembro da reportagem logo quando ele mudou da equipe que ele andava e foi para essa equipe. Ele perdeu o patrocínio da MM, que ele correu durante muitos e muitos anos no carro 18, foi para o carro 8 e ele começa com esse patrocínio da 3X. E aí foram mostrar
a empresa, ele fazendo um vídeo promocional, né? E mostrando a empresa. Bicho, é tecnologia. Sim. É tecnologia. É um prédio. Aí você fala assim, pô, é uma fazenda com um monte de pé de maconha, igual você vê lá no Polírio, lá no Triângulo das Bermudas, aqui no Pernambuco ali. Nada disso, irmão. Tecnologia. É um prédio enorme, com prateleiras, com a luz tal, com a umidade tal, para que a planta não tenha contato com absolutamente nada. É uma coisa, assim, absurdamente tecnológica. E quando você vai falar de suplemento alimentar, você vai falar de medicamento, ainda assim, mais o cuidado com a saúde. Por quê? Se aquilo ali está infectado ou tem qualquer tipo de coisa que não o valha, Sim. você vai fazer um mal à pessoa. Então, E todos esses produtos aqui, eles são testados para toxinas, para metais pesados, para micro-organismos. Então, eles passam por testes meticulosos e bem rigorosos de controle de qualidade. top, cara. Então, melhor. A gente está trazendo... Não é desmerecendo a nossa indústria. Nossa indústria é extremamente segura, extremamente boa. Claro, claro. Mas a indústria americana, ela é extremamente rigorosa para tudo. Sim. Para tudo, para tudo. Em matéria de segurança, os caras são top de linha. E a gente vê que é um produto importado. Dentro, em breve, se Deus quiser, a gente vai ter empresas aqui no Brasil podendo fazer isso, ainda mais com essa situação que a gente tem do pau-pólvora que a gente tem aqui. E tomara a Deus que a gente consiga desmistificar um pouco isso, levar conhecimento às pessoas e que existem tratamentos para as doenças que muitas vezes machucam as famílias, que deixam elas em situação desagradável, degradante e de impotência. Sim. De impotência. A dor tira a impotência, tira a potência da pessoa. A situação de ter um ente querido com Alzheimer, você ter um ente querido com um linfoma, como foi da sua mãe, um outro tipo de câncer. Ansiedade, doenças mais comuns, ansiedade, insônia. Isso aí prejudica muito a ansiedade, qualidade de insônia, vida. tabagismo, entendeu? E depressão. Também é um mal. Sim. TDAH. Se somar isso tudo, dá TDAH. Entendeu? Se somar ansiedade com falta de sono, mais o tabagismo, o que é o tabagismo? Ele fala, você fuma. Eu fumo, porque na minha época era chique fumar. Era chique fumar. Quando adolescente fumando era chique. Propagandas de cigarro e tal, da Hollywood. Era chique pra caramba você fumar. Hoje não. Hoje, cara, você acende um cigarro, o nego olha pra você como se fosse um extraterreno, pô. Até há pouco tempo o nego fumava dentro do avião, pô. Entendeu? E o que diferenciava? O cara fumar lá atrás, igual no ônibus. Você podia fumar no banco de trás. Tinha lá o cinzeirinho, né? Poucas ainda. As aeronaves acho que acabaram todas. Mas ônibus ainda tem ônibus com cinzeiro. No carro tem cinzeiro ainda. Hoje está sendo substituído pela tomada de USB, para a gente poder colocar nossos telefones celulares. Bicho, foi um prazer. Espero que a gente se encontre de novo aqui para você trazer mais novidade, a gente poder falar mais sobre esses medicamentos e tendo novidade de aplicabilidade, mais sobre a Clique Cannabis. O Calvoso vai colocar para a gente aí uma situação para que a pessoa tenha o mais fácil possível e saiba lidar ali, clicando, ele já vai cair na página onde você falou. E indico também ele entrar na tua página. Meu canal do YouTube. Seu canal do YouTube, tem um canal do YouTube também? Tem um canal do YouTube, é Doutor. Doutor. Não é DR, não? Não é DR, é Doutor João. Aí vai botar Doutor João e vai achar lá. O canal tá crescendo legal. Tamo subindo aí nas paradas. Que bom. Sucesso ao canal, então, do Doutor João. Doutor João. Tá vendo? Que chique o cara. Dr. João Migovski, cliquecannabis.com. Cara, muito obrigado, bicho. Obrigado muito você, obrigado, Evandro. Cara. Tem que te dar teu presente, hein? Tem que me dar um presente? Tem que te dar teu presente. Tá bom, então vamos fazer igual futebol, que o Calvoso adora, né? A troca de flâmulas, né? Aí, ó, tô até te dando aqui. Quer que eu tire do saco ou você Lógico, por favor. Vai ter que vestir, hein? Lógico que sim. Aí, ó, novinho. Ó, esse bonezinho é legal, hein? Eu gosto de boné, cara. Esse daqui é pra você lembrar que você vê que não entende direito. Muito obrigado. Entendeu? Vou colocar lá no meu cenário do YouTube. A minha cabeça é grande, cara. É 61. Cabeção do caramba, cara. É 61. Mas tá aí. Tá aí o Clique Cannabis. Ficou bom, ó. Ficou, a minha cabeça é enorme. Olha que suíto cabeçudo, cara. Vamos apertar aqui. Foi parto normal? Hein? Foi parto normal? Não sei, não lembro. Era muito pequeno. Eu não posso falar nada não, porque minha mãe, na hora de ser o parto normal, ela amarelou que a minha cabeça era muito grande também. Não, meu foi parto normal. Meu foi parto induzido. Entendi. Eu demorei 15 dias a mais que nascer. Pô.
Aí, na hora que eu nasci, já que estamos falando agora amenidades, né? Na hora que eu nasci, aí foram lá, entregaram o Evandro, né? Meu pai. Sou Paulo, que Deus o tem em bom lugar. E aí chegaram lá, e Paulo, seu filho, falou assim, não é filho meu não, rapaz. Que isso, Paulo? Eu falei, esse menino é feio demais. Ele falou, que isso, Paulo? Eu falei, não, esse menino é feio demais, cara. Esse menino tá entupido, esse menino tá roxo. Ele falou, não, você não tá acostumado a ver menino. Eu falei, eu vejo menino todo dia, rapaz. Esse menino é feio demais. E, cara, foi meu pai que salvou minha vida. Porque eu tava todo entupido por dentro lá e tal. Aí fizeram uma aspiração na época lá. E meu pai me salvou. Além de me ajudar até a vida, me salvou a vida. Ele hoje, que olha por mim lá, e ano que vem, 2024, dia 13 de maio, fará 100 anos. Caramba. Centenário do meu pai. Que Deus tem em bom lugar e tá lá junto da minha mãe, a dona Zilda. Meu irmão, obrigado pelo presente. Nada, obrigado a você pelo convite. Cannabis, show de bola. Show de bola ter mostrado pra gente, ter trago aí todas as possibilidades que tem. Isso daqui é dele. É meu. E tem outras possibilidades. Isso aqui é só uma pequena amostra. Uma pequena amostra daquilo que tem disponível. Exato. E procurem saber, procurem olhar o que a gente tem de medicamentos para vocês, suplementos alimentares. E hoje está tão comum aí, de Ora Pronobis, não sei o quê. Sim. Então, esses suplementos alimentares ajudam tantas pessoas em um monte de coisa. Então, olhem esse também, vejam aí o que pode ajudar, o que sendo para ajudar e tendo mais qualidade de vida é o que é melhor para a gente. Está aberto para você para fazer suas considerações finais a quem quiser fazer. E é contigo. Se não quiser... Não, só agradecer o convite e convidar você também, que está nos assistindo, a passar pela consulta na Clique Cannabis, a fazer a sua avaliação, a conversar com os médicos indicados por nós, porque eu tenho certeza que você pode utilizar a cannabis para melhorar a sua qualidade de vida. Então, se você toma Rivotril, se você tem dor crônica, se você tem insônia, se você tem ansiedade, Alzheimer ou qualquer outra doença que a gente conversou aqui, ou que você veja lá no site que tem uma lista das indicações, não custa nada, na verdade custa apenas R$30 para fazer a sua consulta. Então clica aí no link da descrição, marca a sua consulta, faça a sua consulta, inicie seu tratamento e inicie também a contagem regressiva para o medicamento chegar na sua casa e a sua vida mudar para melhor. Show de bola, cara. Dos 5 ali que ele falou, eu tirei 4 pontos, entendeu? Eu quase gabaritei. Gente, muito obrigado. E por aqui fica o nosso Entendi Direito.